Olá, pessoal. Me chamo Larissa Macedo, associada do Rotaract Clube de Bagé Norte, distrito 4780, e estou como redatora na Comissão de Imagem Pública da Rotaract Brasil no ano rotário 2022-2023. E neste momento nós iremos iniciar o processo de entrevistas com os candidatos à presidência da Rotaract Brasil para o ano rotário 2024-2025. Como irá proceder o processo? Cada candidato recebeu com antecedência 7 perguntas e entre elas havia a possibilidade de escolher 5 perguntas para responder. Lembrando que para cada resposta, o tempo máximo é de 2 minutos. Ao meu lado, eu estou com um cronômetro que irá ser mostrado para o Felipe ter seu direito de resposta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mostrar para o Felipe, tá aqui. Tá? Tá bem. Quadro associativo. Embora o censo 2021-2023 evidencie a existência de quase 9 mil associados de Rotaract em nosso país, análises realizadas junto aos representantes distritais de Rotaract do ano rotário 2022-2023 mostram que os efeitos da pandemia e fatores associados refletiram negativamente nesse quantitativo. Dos dados obtidos, percebeu-se que o ano rotário 2022-23 iniciou com uma baixa de quase 2 mil associados em comparação aos índices apresentados no censo 2021-2023. O que você sugere como propostas aos clubes e distritos para que o nosso quadro associativo aumente em número ou que o nosso quadro associativo não reduza ainda mais até 2025? Vou iniciar o cronômetro, tá? Fui representante distrital no ano rotário 2020 e 2021, durante a pandemia, e eu pude acompanhar de perto as dificuldades que os clubes tiveram em adaptar essa realidade, mesmo depois que a gente começou o modelo híbrido, né? E eu penso que, enquanto Mir Brasil, eu penso em 3 possíveis soluções. Assim. A primeira seria centralizar todos os materiais que são fornecidos não só pelo Rotary Internacional, mas também pelos clubes, os distritos e a própria Rotaract Brasil, para facilitar esse acesso. A segunda seria apresentar cases de sucesso. Então, a gente sabe que tiveram clubes, não só no Brasil, mas a nível internacional, que souberam se adaptar bem, conseguiram crescer os seus quadros associativos, ou até mesmo não perder associados durante esse período, que enfrentaram bem os desafios da pandemia. Então, dar visibilidade e trazer esses exemplos a nível nacional. E terceiro seria estruturar uma estratégia coletiva junto aos distritos para conectar os clubes às suas comunidades, principalmente com foco em trazer novos associados, então em universidades, faculdades, escolas, grupos de jovens e afins. Eu penso que essas 3 alternativas seriam um bom modelo assim, de trabalho para a gente crescer o número de associados a nível nacional. E também trabalhar em parceria com iniciativas que o próprio Rotary Internacional fornece, como a ideia de trazer mais um, todo associado, trazer mais uma pessoa. Eu acho que isso seria um bom começo assim, para a gente poder trabalhar, mas isso seria algo também para longo prazo. Imagem pública e parcerias institucionais. Inegavelmente, o Rotaract é uma vitrine de talentos e profissionais gigantesca, além de contemplar uma infinidade de ações, projetos e campanhas que nos destaca ao redor do mundo. Considerando nossa imagem pública e todas as parcerias que já temos, como você pretende aumentar o impacto de nossa instituição, visando oportunidades ao nosso quadro associativo, para além daquelas conhecidas no movimento rotário? E de que forma, se puder, com exemplos concretos, você avalia a imagem pública da instituição? E de que forma, se puder, com exemplos concretos, você avalia que a imagem pública da instituição deverá contribuir para que essas parcerias se concretizem? Bom, lá na minha carta de metas, eu apresentei 5 eixos de trabalhos, né? E um desses eixos de trabalhos envolve a parceria. E eu penso que a nossa organização, não só o Rotaract Brasil, mas como o Rotaract no Brasil no geral, a gente tem algo que muitas organizações almejam, que é a nossa capilaridade. Então eu vejo que a gente tem uma facilidade muito grande de atingir diversas pessoas em diferentes regiões. Eu acho que a gente pode utilizar isso a nosso favor na hora de negociar novas parcerias.
Então, a minha proposta seria sentar junto com os distritos e desenhar um cenário em que onde a gente quer estar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, como que a gente pode utilizar de parcerias para chegar nesses espaços. E eu penso que a imagem pública ela é fundamental quando a gente pensa nessas parcerias, porque toda organização, toda empresa precisa da divulgação. Então, a gente vai poder utilizar ali da nossa imagem pública para poder usar como uma moeda de troca com essas organizações. E eu penso assim, como exemplo rápido, imagina como seria ter o Cicobi patrocinando, sei lá, 10 projetos a nível nacional e esses projetos, por exemplo, serem selecionados em um processo que envolva a divulgação da imagem do Cicobi. Então, como seria para esse banco ter a sua imagem vinculada a uma ação social nas 5 macro-regiões brasileiras? Então, a gente está falando desse nível de alcance. E, obviamente, a gente precisa desenhar isso dentro das realidades dos distritos, e por isso que essa proposta envolve ter esse diálogo com as lideranças distritais, para que a gente coletivamente consiga pensar nessas parcerias e como que a gente alcança elas. Diversidade, equidade e inclusão. A cada ano que passa, positivamente, os valores de proteção à diversidade, equidade e inclusão crescem no âmbito rotário. Com esse crescimento, cada vez mais surgem materiais sobre o tema e a conscientização se espalha internamente, o que é muito positivo. Porém, você, enquanto líder maior da Rotaract Brasil, o que propõe para trazer ao campo prático a disseminação destes valores e como pretende externar para a sociedade essa luta rotária? Boa parte da minha trajetória dentro do Rotaract, dentro da família Rotária, ela está relacionada com a diversidade, equidade e inclusão, muito antes até disso ser uma pauta institucionalizada dentro da nossa organização, né? E como membro ativo assim, desse movimento, eu vejo que a juventude rotária brasileira, ela é hoje pioneira e propositora de diversas mudanças a nível internacional. Então, a gente é utilizado como exemplo no roteiro internacional de trabalho de diversidade, equidade e inclusão. Então, a Almir Brasil, eu entendo hoje que o papel dela seria ampliar o alcance que esses grupos independentes já têm hoje. A gente sabe que nós temos o GG+, nós temos o Rotaractianos do Vale, o Wakanda Rotária, o Girl Power, e principalmente hoje nós temos o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do Rotary Brasil como um braço da Task Force Internacional. Então é papel institucional nosso aproximar desses grupos e utilizar da nossa estrutura para ampliar o alcance desses grupos. Mas para além disso, eu penso também que existem outros 2 grupos em específicos que são subrepresentados, que não têm essa representatividade dentro dessas discussões, que são os grupos PCDs e de causa indígena. Então, eu acho que a Rotaract Brasil pode ter esse papel, né, de estruturar e fomentar e auxiliar na criação e na estruturação desses grupos, para que sim, esses grupos, então, sejam capazes de propor e trabalhar junto aos clubes para que esses alcances, essas mudanças sejam percebidas pelas comunidades através dos nossos projetos e ações. Vamos lá. Eventos e acessibilidade. Celebrar nossas conquistas é algo fundamental, todos sabemos. Por isso, da existência de vários eventos distritais, estaduais, regionais e nacionais. Reconhecendo a importância desses momentos, de que maneira você e sua equipe pretendem incentivar, buscar assegurar, viabilizar e engajar as pessoas, sobretudo pessoas com deficiência, se fazer presentes nesses eventos? Bom, conforme eu disse na última pergunta, né, eu penso que o primeiro passo seria a gente ouvir essas pessoas. Então, por isso que eu acho fundamental a gente ter um grupo nacional que paute os debates e as discussões a respeito das pessoas com deficiência. Um outro ponto que eu vejo que é fundamental é a gente entender o porquê que essas pessoas não estão aqui dentro. Né? Muito antes da gente falar sobre acessibilidade em eventos, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e começar a falar sobre acessibilidade em clubes, porque as pessoas só participam em eventos porque elas fazem parte de clubes, e muitos clubes hoje não têm reuniões que são capazes, né, são estruturadas para receber PCDs. Então eu vejo que a gente precisa começar a trabalhar primeiro dentro dos nossos clubes, como que a gente adapta as nossas reuniões para que essas pessoas se sintam confortáveis em fazer parte da nossa organização, para sim a gente falar sobre eventos. Usando como exemplo
no meu distrito, na nossa última CODIRC, nós tivemos uma associada surda e ela participou do nosso concurso de oratória. E a gente teve intérprete de Libras dentro do nosso evento. Então, eu acho que a adaptação não vai ser uma dificuldade para a gente, até porque nós estamos bem inteirados. A nossa dificuldade maior é fazer com que essas pessoas se sintam confortáveis em estar dentro do Rotaract e como que a gente adapta os nossos clubes e as nossas reuniões para que essas pessoas, estando aqui dentro, sejam capazes de propor e conversar com a gente, dialogar com a gente e falar sobre as suas questões, dificuldades, para que a gente consiga adaptar todo o nosso ambiente rotário, não só os nossos eventos. Vamos à última pergunta, então. Projetos. A Rotaract Brasil é um berço de ideias incríveis de projetos. Todos os 31 distritos que a compõem têm ideias incríveis de projetos nas mais diferentes áreas de atuação. Como você e sua equipe pretendem aumentar o impacto de nossos projetos na comunidade, tornando-os cada vez mais sustentáveis? Podemos começar? Podemos. Bom, lá na minha carta de metas, assim como a parte de parcerias, a parte de projetos é um dos 5 eixos e acho que o eixo principal depois de tecnologia é que eu pretendo dar ênfase no ano rotário 2024-25. Lá eu descrevo com mais profundidade, dando um panorama geral, falando um pouco sobre métodos e cronogramas da proposta de trabalho dentro de projetos, mas a ideia geral seria o seguinte: se a gente tivesse hoje a oportunidade de pensar nos nossos projetos, pensar numa estrutura de concurso, pensar numa estrutura de cadastro do zero. E o nosso único objetivo fosse todos os projetos que participassem desse concurso, todos os projetos que fossem cadastrados, fossem projetos de alto impacto. Como que seria essa nova proposta? Quais seriam as dificuldades que a gente teria durante esse processo? Como que a gente utilizaria essa proposta para adaptar as realidades dos distritos, né, as especificidades de cada comunidade que a gente tem dentro dos nossos clubes? Então, a ideia é dialogar com as lideranças rotárias que a gente tem no nosso Brasil, dos 31 distritos, representantes distritais atuais, eleitos, pessoas que estavam à frente tanto das coordenações dos concursos distritais de projetos quanto os nacionais, colocar essa galera para conversar, porque são as pessoas que mais entendem de projetos hoje no nosso país, conversar com organizações que já trabalham tanto no terceiro setor, mas também no setor privado, que tem o trabalho de desenvolvimento de projeto, e junto com essas pessoas, num diálogo coletivo, a gente desenhar o que seria essa nova estrutura, o que seria esse novo concurso, o que seria esse novo ANP. E aí sim, a gente apresentar essa proposta aos clubes, votar e a gente ter esses novos projetos com impacto. Lá eu descrevo melhor tudo certinho como seria. Bom, pessoal, chegamos ao final. Muito obrigada, Felipe, por ter respondido e ter se candidatado à presidência da Rotaract Brasil e por ter participado de mais essa etapa do processo. Tenho certeza que essa entrevista foi de suma importância para todos que estão vendo e ouvindo tomarem a sua decisão, que acredita-se ser melhor para a nossa instituição. Boa sorte e até mais.